Clube de Leitura Logos e Letras. Bem-vindo à leitura compartilhada do livro O Deus Esquecido. Revertendo nossa trágica negligência para com o Espírito Santo. De Francis Chan. Capítulo 7. Quinta parte, páginas 124 a 127. Certa vez, a liderança da igreja Cornerstone começara a fazer a pergunta: por que não vivemos como os cristãos da igreja primitiva? Em Atos 2:42 a 47, lemos o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A partir dali, iniciou-se um tempo maravilhoso de comunhão, durante o qual nossa liderança colocou tudo aos pés uns dos outros. Entregamos as chaves de nossos carros, de nossas casas e o segredo de nossas contas bancárias. Eles me olhavam nos olhos e diziam: o que é meu é seu. Se alguma coisa acontecer a você, eu o apoiarei e cuidarei de seus filhos do mesmo modo que eu cuido dos meus. Serei seu seguro de vida. E, pelo fato de eles terem um histórico de sacrifício genuíno pelo Evangelho, eu acreditei no que diziam. A partir dali, começamos a procurar alguns de nossos amigos na congregação para falar de nosso compromisso com eles. E agora essa mentalidade está se disseminando. Uma nova vida permeia a igreja à medida que as pessoas reforçam o que dizem com seu sacrifício pessoal. Carros e casas foram vendidos ou doados. Férias caras são substituídas com alegria pelo cuidado de uns com os outros. As pessoas estão sendo acolhidas nas casas de seus irmãos na fé. Não apenas para refeições, mas para morar ali. Esse é um pequeno exemplo das coisas que acontecem quando as pessoas começam a caminhar no Espírito e pedem a Ele que influencie cada área de sua vida. Acabo de falar a respeito de algo que um pequeno grupo de uma igreja de uma cidade de um país está fazendo. Como seria se as pessoas começassem a caminhar no Espírito, entregando tudo a Ele? Sonhe um pouco comigo. Isso pode variar um pouco de acordo com a cultura de cada região do mundo. O Espírito Santo orientará os cristãos de Pequim a realizar coisas diferentes das que os irmãos da Inglaterra ou da Argentina farão. Isso é apenas uma pista do que acontece quando começamos a viver, de fato, na dependência do Espírito Santo. Para nós, da Igreja Cornerstone, é apenas o começo. Forte ou forçado? Quando leio o livro de Atos, vejo a igreja como uma força em movimento. Nada podia frustrar o que Deus estava fazendo, como Jesus anunciara. As portas do Hades, inferno, não poderão vencê-la. Mateus 16:18. A igreja era poderosa e se espalhava como fogo, não porque tivesse um planejamento inteligente, mas porque era um movimento do Espírito. Tumultos, torturas, pobreza ou qualquer outro tipo de perseguição não eram suficientes para impedir esse movimento. Não é esse o tipo de movimento do qual todos nós, como igreja, queremos participar. Muito do que vemos hoje é qualquer coisa, menos um movimento que nada pode parar. Pelo contrário, ele pode facilmente se desviar do foco por causa da passividade de um pastor, de uma divisão interna na igreja ou de cortes no orçamento. As igrejas construídas pelo esforço das pessoas, e não na força do Espírito Santo, logo sucumbem quando lhes falta a motivação que só nós podemos oferecer. Passei anos pedindo a Deus para participar de qualquer coisa que eu estivesse fazendo. Quando leio o livro de Atos, vejo pessoas privilegiadas por desempenhar um papel no que Deus estava fazendo. Certa vez, tivemos um debate sobre como resolver alguns dos problemas evidentes de nossa igreja. Um de nossos pastores falou, dizendo: acho que nos estamos esforçando demais. Ele prosseguiu, falando das coisas sobrenaturais que aconteceram em sua vida de oração. Àquela altura, resolvemos parar de falar e pensar:
Passamos a hora seguinte orando com intensidade. Ninguém voltou para o trabalho naquele dia. Sempre temos tempo para pensar, criar e agir de maneira correta, usando os dons que Deus nos concedeu, mas é muito raro encontrar tempo para orar. Muito menos para começar e terminar um período de oração e permitir que Ele influencie tudo quanto fazemos. Oremos para que Deus erga sua igreja, uma força em movimento, capacitada e sustentada pelo Espírito Santo.